Estamos no ar, podemos começar. Então, bora lá. Bom, boa noite. Boa noite a todos e a todas que acompanham a gente nessa noite de sexta-feira. A gente sabe, né, que as pessoas estão trabalhando, né, muitas das pessoas trabalhando no home office, pelo computador, e quanto é exaustivo, né? Estava falando agora aqui para a Ivonete que, se fosse em outros tempos, a gente faria uma exibição do filme em praça pública, chamaria todo mundo, faria um grande debate, como a gente gosta de fazer, né? Atividade presencial. Mas a gente está diante de uma situação muito triste, né? Um momento muito grave na nossa sociedade, em que é preciso colocar a vida em primeiro lugar. No entanto, a gente não pode desistir de lutar, né? Mais do que nunca, a gente está no momento agora de construir, de se organizar. E essa organização ela é muito importante nesse momento, né? A gente se desespera, a gente chora e a gente lamenta muito, mas a gente precisa ter uma força, né, de se organizar e ir em frente. E eu acho que, por essa razão, né, a gente trouxe esse debate na noite de hoje. Primeiro porque é sexta-feira e tem todo o final de semana para todo mundo poder assistir ao filme. E fica aqui o nosso convite. É uma live de divulgação do filme, mas é uma live que fala também sobre esperança, né? Esperança de dias melhores e esperança que não vem de graça. Ela vem exatamente com essa organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, queria agradecer muito também, né? Aqui a gente está na sala com a Eva, que é nossa diretora, aqui no sindicato, com a Simone, Rafael, que é da comunicação, que nos ajuda a organizar. Estamos aqui também com o Fiuza, diretor do filme, vou fazer uma apresentação de cada um, né? Com a Gil Maria, que é a atriz, né, principal aqui do nosso filme, e com a Ivonete Cruz, que é a presidenta, né, do sindicato, do Síntese, que a gente vai falar sobre o sindicato também ao longo dessa live. A Vivian chegou também, nossa secretária-geral. Então, estamos todas aqui para ouvi-los, né? E também para convidar todo mundo que nos assiste na noite de hoje a assistir ao filme no final de semana, né? E divulgar, principalmente, essa história, que é uma história construída, né, pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Então, meu agradecimento a vocês, né, por ter aceitado esse convite. Bom, esse filme, e aí eu fiz uma pequena pesquisa, e aí vocês me corrijam se eu estiver errada também, tá? Se tiver alguma outra novidade. O filme ele retrata o ano de 2008, quando professores sergipanos travam uma luta jurídica com o governo do estado para evitar a perda de direitos já conquistados, ou seja, algo muito comum nos dias de hoje, né? A gente acabou essa semana de passar por uma dessas histórias, né? Que infelizmente são reais. O filme Abraço, que é o filme que a gente vai apresentar um trailer hoje, como eu disse, a gente gostaria de apresentar o filme todo, né? Mas de apresentar um trailer. Ele teve estreia internacional essa semana, né? No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E por isso também ele faz parte da programação do nosso sindicato nesse mês de luta das mulheres. A gente já teve várias atividades, sorteando obras literárias escritas por mulheres, teve o fachaço na nossa cidade, e a gente teve um debate também, né, na quarta-feira com mulheres trabalhadoras da nossa rede, e hoje a gente fecha a nossa semana com a discussão desse filme. Bom, o filme está concorrendo em várias categorias, inclusive melhor filme, pelo menos até a última mensagem que eu tinha ali, né, pela matéria que a CUT fez, né, ao 47º Festival do Cine Sesc, e concorreu também, né, com outras categorias, né, melhor atriz, a Gil Maria, melhor ator, fotografia, melhor roteiro. E o filme traz essa experiência de luta, né, e traz, como eu falei, né, quando a gente estava aqui na sala antes de ir ao vivo, traz um sentimento de renovação desses tempos de perda de direitos, de resistência, de persistência nessa luta contra-hegemônica, né? Que é a luta que nós trabalhadores e trabalhadoras fazemos. É um filme que nos inspira, é um filme que dialoga com muitos discursos, com muitos dilemas, com visões, né, sociais, e a gente encontra exatamente o diálogo com a classe, toda essa estrutura, né, que envolve a nossa sociedade, justiça, trabalhadores, mas também é uma história de vida, uma história das mulheres, das
suas violências, feitos, medos e coragem. Então, eu vou fazer uma brevíssima apresentação de quem está aqui com a gente hoje e vou pedir também aqui, em seguida, para o Rafa colocar para a gente um trecho desse filme, né? O trailer, né? Estou aqui com a Gil Maria. A Gil é atriz brasileira, formada pela Escola de Arte Dramática da USP, premiada nos festivais de cinema, 2019, Cine Pernambuco, é isso, Gil? Pelo filme Abraço, em Gramado em 2015, com o Kikito de melhor atriz pelo filme Herói em 2015. Estou também aqui com o Fiuza, roteirista e diretor de cinema, já produziu 4 filmes que abordam como tema a educação. Os documentários Carregadoras de Sonhos, de 2010, Casa de Anjo, de 2007, o média-metragem Minha Voz, Minha Vida, de 2011, e agora o longa-metragem Abraço, de 2019. E com a Ivonete Cruz, que é professora da Educação Básica, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede do Estado de Sergipe, dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e dirigente da CUT Nacional. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas. E vou pedir para o Rafa aqui passar o trailer antes da gente fazer um giro aqui, um primeiro giro de conversa. Pode ser? Se eu cometi algum erro, me fala, tá bom? Fiuza, Ivonete, Gil. Vamos ver se o Rafa consegue, aí a gente faz. Tá sem som, né? Tá sem som. Isso, Rafa, tá sem som. Se a gente consegue voltar e colocar o som aqui. Oi, Oi, Rafa. oi. Rafa tá sem som. Na hora de compartilhar o vídeo, Ah, tem 2 ícones embaixo que é para utilizar a imagem e som. Você tem que selecionar os 2 ícones. espera aí, então. Ó, tô ouvindo a voz do Dinailton, hein? Interrompe o compartilhamento de tela Ah, e reinicia. tá. E aí, na hora de compartilhar, na hora que for compartilhar, vai aparecer embaixo a otimização, 2 ícones para tu clicar. Tá. Tu clica em compartilhar a tela, vai aparecer o quadro e tem 2 ícones, tu seleciona os 2. Beleza. Beleza? Valeu. Valeu. Olha, a gente acho que vai tentar passar de novo, não é isso, Rafa? Porque ficou sem som. Vamos lá. As imagens Mais uma vez. são belas. De qualquer forma, a gente disponibilizou o trailer essa semana, mas eu queria muito ver ele novamente. Nos resta. Eu vou ser bem direta. Querem acabar com a nossa carreira. Ana Rosa, por que você não faz como a maioria das mulheres? Como assim? Por que você não fica em casa, cuidando do seu marido, dos seus filhos, da sua casa?
Alô? 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 Mas que maluquice é essa? O governo enlouqueceu, foi? Não tem porquê o Estado alegar que o nosso plano de carreira ofende a Constituição. É política. É sempre política. Onde é que você estava? Na hora deles tomarem café. Porque aqui você não estava. A Justiça do Estado de Sergipe vai julgar na próxima semana se o nosso direito de mudar de nível é ou não é um direito inconstitucional. Temos que convocar a massa de professores. O tempo é muito curto para isso. Agora somos um só. Vocês estão perdendo tempo de vocês. Nós não estamos fora da lei. É a justiça. A gente nunca sabe o que passa pela cabeça deles. Que força a gente tem? Temos que lutar. Isso vai ser uma guerra, gente. Seu marido, cadê? Sou professor da rede pública do estado de Sergipe. Eu sei quem eu educo na escola pública. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Presidente, por favor, qual o resultado do julgamento? Faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito bom. Muito bom. Espero que as pessoas se sintam, depois do nosso debate, quem não assistiu o filme, também inspiradas a assistir e a somar na nossa luta. Chegou também na nossa sala a nossa vice-diretora, a Fátima Leal, que acompanha a gente também aqui. E eu pensei a gente fazer uma rodada, assim, né, de vocês se apresentarem, né, vejam o que eu deixei de falar, e também da gente começar a discutir, né, como é que foi a construção desse filme, a produção, né, os desafios que foram enfrentados, quem fez parte do filme, né? A Jandira já me adiantou algumas coisas, mas eu gostaria que todo mundo aqui soubesse, né? Agradeço muito mais uma vez. Fiuza, você gostaria de começar? Ó, Eu gostaria mandei, de ceder, eu gostaria de ceder minha palavra para minha amiga e companheira de luta, a professora Ivonete. Acho que ela é a pessoa certa para abrir os trabalhos, né, em relação a esse filme. E aí passar para Gil depois, e eu fico por último mesmo. Acho que as meninas têm que falar primeiro. Opa, então vamos lá. Vamos lá. Eu ia deixar para elas fecharem com chave de ouro lá, Fiuza. Vamos lá. Ivonete, se você puder também contar para a gente na sua fala um pouquinho da história, né, do sindicato, dessa proposta, como que ela foi construída. Ok, eu vou atender o pedido do meu queridíssimo amigo. Acima de tudo, assim, uma saudade imensa. A gente viveu um ano... Estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Assim, para nós que estamos à frente do movimento sindical, que organiza a luta tendo como concepção o que o abraço traz, que é a mobilização no chão da escola, que essa é a grande tese, é o grande debate que eu acho que o filme traz, é a força de mobilizar a classe trabalhadora para resistir e para não deixar que seus direitos sejam retirados. E a gente vive um momento extremamente desafiador, porque o nosso palco de luta a gente está proibido de ocupar. Nós nos forjamos ocupando as ruas. Nós nos forjamos ocupando os espaços públicos. Semana passada, quando eu vi o filme sendo lançado na América Latina pela IEAL, no dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres, fiquei extremamente feliz. E ao ver cenas que eu lembrei, me passou na cabeça um outro filme,
Porque a nossa história cabe vários filmes, né? Eu tenho certeza que quem está no movimento sindical sabe disso. A nossa história cabe vários filmes. Inclusive, o Carregadores de Sonhos é nossa. Quando ela falou do é nosso, quando ela falou do nosso, digo do Sintese que produziu, mas é do mundo também. Quando ela falou do Carregadores de Sonho, que é um dos documentários do meu amigo Fiuza, eu fiquei pensando, esse foi o primeiro grande desafio que o Sintese usou, construir. Foi lá em 2010, quando a gente chamou Fiuza. Naquela época, João era o presidente do Sintese, que é o presidente aí no filme Abraço, de 2008, do fato que ocorre em 2008. E a gente construiu um documentário, As Carregadoras de Sonhos, que é onde se conta exatamente o dia de 4 mulheres professoras que foram filmadas um dia inteiro, assim, uma coisa de doido, que saía com a câmera. Uma coisa assim, de gente meio doido, que saía com a câmera no meio do mundo, acompanhando essas professoras na vida real. Não era gravando ficção. Naquele momento, a Carregadora de Sonhos era vida real. Era o percurso que a professora fazia o dia inteiro, entre as várias aulas que ela tinha que dar, as escolas que ela tinha que ir, o percurso que ela fazia durante o dia, desde a hora que ela saía de casa, às vezes na madrugada, até a hora que ela chegava em casa à noite. Assim, foi um material, é um produto muito, muito bonito. E aí, quando foi agora em 2017, já depois do golpe, essa é uma questão assim, nós estamos vivendo, no meu ver, um dos piores momentos da história brasileira pós-golpe, porque não podemos naturalizar que 2.300 pessoas morram num dia só, vítima de uma pandemia, numa total ausência de governo, de comando, de seriedade política, assim, de um representante na nação brasileira que tratou uma pandemia mundial com gozação, com brincadeira, com descaso à ciência, com descaso ao papel da ciência, da importância da vacinação. E a gente chega nesse momento, o Brasil sendo o epicentro dessa grande pandemia, e o que está em jogo não é morte, milhares de pessoas morrendo. E qual é a sensação que eu tenho sempre? Assim, às vezes bate uma angústia, quando a companheira diz assim, às vezes a gente chora e bate uma angústia, e depois volta e diz, vamos lutar, não vamos desistir, não. É porque você fica pensando, e agora? O que é que a gente vai fazer diante de um cenário em que as pessoas estão morrendo e você se sente como num barco à deriva, em plena tempestade? Você está em plena tempestade, num mar revolto, onde milhares de pessoas estão se afogando e morrendo, e não tem ninguém remando. Não tem ninguém dando comando para onde nós vamos. Onde nós vamos chegar é muito, 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 muito difícil. Por isso que, como militante do Partido dos Trabalhadores, e fico extremamente feliz, assim, é uma satisfação enorme ver que um sindicato de uma cidade histórica de luta e de resistência como São Bernardo tem uma companheira da articulação de esquerda na direção desse sindicato, porque a gente se constitui enquanto tendência política do Partido dos Trabalhadores, que sempre disputou pela esquerda, que sempre disputou dentro do partido por uma concepção de esquerda, por um partido que não se afastasse da sua principal essência, que é a classe trabalhadora. E esse, ao meu ver, para depois eu entrar no filme, diante do momento que a gente está vivendo, o filme Abraço tem um papel fundamental na conjuntura política que a gente está vivendo. Porque ou a gente volta para as bases, ou a classe trabalhadora entende a nossa voz, a nossa mensagem. O que é que nós estamos falando? E aí, agora, esse horário, tem um festival de cachorros aqui na minha rua, mas está tudo certo. É sexta-feira à noite, eles estão livres, né? Eles não estão isolados, igual a gente. Então, assim, é um momento em que a gente precisa que a população compreenda que o que está acontecendo no país não é por acaso, que as mortes não são por acaso, que não é porque tem que ser assim, não, poderia ser muito diferente.
se nós estivéssemos sempre num país onde não estivéssemos passando por que estamos passando. Mas, retomando, nós vivemos o golpe nesse país lá em 2016, quando a primeira mulher, eu acho que dentro desse mês de março, em que o abraço está sendo lançado dentro das atividades dos sindicatos, em homenagem à luta das mulheres por ocupação de espaço, por igualdade, por respeito, por valorização, na luta internacional das mulheres, quando o abraço é lançado, porque ele resgata a luta de várias mulheres representadas em Ana Rosa, é extremamente importante a gente tratar que esse país comece a entrar nessa desembocada que a gente está vivendo, exatamente quando nós tivemos a primeira mulher presidenta da República. Assim, depois de 100 anos quase de República, em que nós fomos governados por coronéis, por latifundiários, por um operário, o camarada Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos uma mulher presidente. E essa mulher foi profundamente exposta da forma mais preconceituosa, porque a gente lembra como, quando queriam atacar Dilma, colocavam, expunham na questão das suas partes íntimas, sexuais, utilizando assim, uma forma absurda de lidar com a mulher, como se ela fosse apenas um objeto sexual. E chegou ao limite que Dilma não podia ser a presidenta. O Brasil, de um país de caráter patriarcalista, machista, conservador, não aceitava mais uma mulher na presidência, mas não só isso. Não aceitava mais um país em que a gente avançava em direitos importantes e que precisava andar muito, mas muito para conquistar outros. E aí a gente chega lá em 2016 e tem um golpe. E a gente inicia ali um processo de muita luta, de muita resistência, de greves gerais. Quantas vezes, aí vendo o filme de novo no dia 8, a gente cada vez que vê o filme vê cenas novas, porque vive novos momentos. A gente já viu, pode ver o filme 1000 vezes. A cada olhar você lembra, você vê novas situações que você já viveu em outras coisas. Na segunda-feira, quando eu acompanhei, eu fiquei lembrando das nossas grandes mobilizações contra o golpe. Depois que o golpe se concretizou, quando começou o desmonte do Estado brasileiro e a retirada do direito dos trabalhadores, e que nós construímos as grandes greves gerais. Aracaju chegou a colocar 10 mil trabalhadores na rua para lutar contra a Previdência. E aí a companheirada me ligava do interior, Ivonete, eu já estou com 2 ônibus cheios de professor para levar para Aracaju, quando a gente tinha uma greve geral contra a reforma da Previdência, que a gente se organizava ali na Praça General Valadão, que o USA que conhece mais aqui de perto, deve saber da praça que eu estou falando, é uma praça central, histórica, no centro de Aracaju, próxima à região dos mercados. E aí os companheiros do interior diziam assim, Ivonete, eu já estou com 2 ônibus cheios de professor para ir para Aracaju, mas tem com outros trabalhadores de outros movimentos que querem ir. Você libera ônibus pelo sindicato para a gente levar todo mundo? Eu digo, traga todo mundo. Traga a classe trabalhadora em geral, traga todos que queiram vir fazer luta e resistência. E aí desciam 20, 30, 40 ônibus do interior para Aracaju, com trabalhadores e trabalhadoras que estavam lutando naquele momento contra o golpe, depois do golpe contra a retomada de direitos. E foi nessa conjuntura que, uma certa feita, para eu já, nessa minha primeira participação, eu tenho essa minha primeira conversa com Fiuza sobre o abraço. Assim, tem esse projeto, ele tem um valor e uma importância tão grande. Por isso, por ele não ser por ele contar um fato histórico, uma luta histórica do Sintese, dentre tantas outras que nós já travamos, mas porque ele traz a experiência de quem está dentro dos sindicatos, enfrentando e resistindo e construindo a luta. E aí Fiuza chegou para mim e disse, vamos fazer um filme. Eu disse, como é a história? Vamos fazer um filme resgatando um momento histórico do Sintese. Resgatando um momento histórico do Sintese, e dentro dessa conjuntura, e o fato em si, ele tem a característica de um filme, porque ele tem começo, meio e fim. Ele tem uma história que se organiza dentro de uma construção cinematográfica. Eu disse, mas você tem certeza? Ele disse, vamos, você topa? Eu digo, bom, vamos para frente. E eu fiquei pensando naquele momento, gente, o Brasil está caminhando para um processo muito difícil de desmonte do Estado brasileiro.
produzir um filme, produzir um projeto que possa se transformar num instrumento de resistência é nossa tarefa política. Porque o Sintese tem essa característica. Nós temos a luta por salário, a luta por carreira, a luta por piso, a luta por direito dos professores, mas a gente tem uma construção cultural muito forte, que é através dos nossos projetos culturais, principalmente das professoras aposentadas. O primeiro projeto de cultura ligado ao cinema, que foi o Carregadores de Sonhos, e aí a gente ousou fazer o longa. Quando aí começamos, Fiuza, que é uma pessoa que eu avalio assim, que tem uma coragem de quem acredita naquilo que faz, não pode se limitar ao mercado, não consegue, não vê a questão do cinema como algo limitado ao mercado, mas a um instrumento de resistência, ousou, junto conosco, enfrentar esse processo. Foi algo assim, nós discutimos o momento histórico que a gente ia trazer para esse espaço, para esse filme, para esse projeto, porque ele resgatava um momento importante da nossa história de luta, de todos os professores e professoras, porque era uma perda de direito que, se a justiça tirasse, perderia todos os professores, não apenas de rede estadual, mas todos os professores seriam prejudicados e teriam perdas imensuráveis. E aí, eu lembro, tem coisas assim, eu estou narrando aqui alguns fatos. Primeira vez que eu sentei com o Fiuza, em que ele disse assim, eu estou com o roteiro pronto e quero ir aí no sindicato para apresentar. E ele me mandou, e na nossa conversa, assim, por que abraço, Fiuza? Ele disse assim, leia primeiro, depois você sabe. Não queira adiantar o fim. Leia primeiro, depois você vai saber. E aí a gente ousou construir, com poucos recursos. Assim, se for pensar o que é a produção de um filme de longa-metragem construído sem não ser por um sindicato, ele teria um custo muito maior. Mas assim, a vontade de fazer era tamanha que eu via a Fiuza trazendo para esse projeto, e aí ele pode falar com mais precisão disso, porque ele vive nesse mundo, pessoas extremamente profissionais de grande gabarito para vir construir um projeto, não porque o que estava sendo pago a eles é o valor que esses profissionais geralmente recebem, mas porque quando liam o projeto se apaixonavam por ele, diziam, vou lá fazer, estou com vocês nessa construção. E foi extremamente desafiador, porque a gente teve várias atrizes sergipanos, como a Juliana, que pôde, assim, eu não veja quantos atores e atrizes a gente tinha que não conhece pela falta de incentivo à cultura. E aí a gente passou a conhecer a partir do abraço, a conviver. E aí nós começamos a construir, e essa foi outra grande luta de concepção de enraizamento na base, que aí eu quero terminar com essa grande concepção do enraizamento da base, da plenária no chão da escola. Quando o filme retrata a Ana Rosa fazendo a plenária na escola, quando o filme retrata outras companheiras, outras personagens, indo à escola dizendo, eu quero conversar porque a escola não é sua, e eu tenho o direito de entrar para dialogar com os professores. É porque essa é a essência que nós defendemos, é de que o movimento sindical ele não se constitui em outro espaço, a não ser no chão da escola, no debate direto com os professores e as professoras. Essa é a grande concepção, é estar no chão da escola, construindo no chão da escola, mobilizando no chão da escola e trazendo para a luta. E aí a gente, no filme, precisava trazer o povo. E aí tinha filmagens em finais de semana que a gente trazia 500 pessoas, que chegavam de madrugada e filmavam os figurantes até 10, 11 horas da noite. Quando terminava, estava todo mundo exaurido, mas felicíssimos por estar envolvido em um projeto que a construção do filme também era uma resistência. Porque é o que eu coloquei lá no debate. Chegou um determinado momento em que fazer o abraço não era mais fazer um filme, mas era construir uma militância, era construir um projeto de resistência. E os próprios a equipe que foi chamada se envolveu a tal ponto
que passou a conviver com isso como que se fossem também militantes de um sindicato. Já se misturava, já não havia mais a separação entre eu sou artista e eles são figurantes. Não, nós somos todos trabalhadores e trabalhadoras que estamos construindo um projeto de resistência. Foi desafiador, foi bastante difícil em determinados momentos, pelas dificuldades várias que se tem dentro de uma organização sindical, porque junto com o filme a luta não parou. Nós passamos um longo período em gravação, e junto com a gravação, tendo que fazer luta e resistência, enfrentamento e ocupações e atos, o sindicato em atividade o tempo inteiro, e junto em atividade o tempo inteiro construindo um filme. Passado esse processo todo, a gente... eu estava comentando, Fiuza, assim, da nossa profunda relação de respeito e de confiança política com Jandira, e aí, do momento em que eu fui a São Paulo para que nós apresentássemos a Jandira partes do filme, era como se uma criança nascendo, assim, era esse sentimento. Era um projeto que parecia que não tinha quebrado, mas que ele era muito bonito. E um dos momentos espetaculares nesse processo foi quando nós ganhamos também os prêmios no Festival de Pernambuco, ver o abraço entre os premiados no Festival de Filmes de Pernambuco foi espetacular, em Recife. E nós entramos nesse governo que a gente vive hoje, de desmonte do Estado brasileiro, de desmonte da cultura brasileira, e o filme Abraço ele começa a sofrer todos os impactos desse momento dificílimo. Mas o que eu quero deixar aqui registrado para passar para a Juliana é: Fiuza não desistiu. Mesmo diante de toda a dificuldade, diante de todo esse desmonte da cultura brasileira, diante desse momento que a gente vive de negação da cultura, de negação da educação, Fiuza não desistiu. E porque, enquanto, às vezes, era interessante, o mundo do sindicato não parou. Em 2018, o filme estava pronto, e a gente estava diante de um golpe, eleito um governo de extrema-direita, de ultradireita, de desmonte total. Eu, além de estar na presidência do Sintese, na direção da CNTE, que acaba tendo uma grande pauta de luta constantemente. No final de 2019, fui convocada pela companheirada da articulação de esquerda para ir para a direção da CUT Nacional, e aí eu comecei a acumular a presidência do Sintese, a direção da CNTE, a direção da CUT. E Fiuza, às vezes, me mandava mensagens sobre o que ele estava tendo que resistir de enfrentamento ao Abraço. Eu pensava, meu Deus, eu estou aqui tocando 1000 outras coisas já. Mas era espetacular ver que ele não desistiu. E hoje eu tenho clareza de que esse projeto não é nosso. Esse projeto é do mundo. Ele foi, naquela nossa primeira conversa, almoçando aqui no restaurante de Aracaju, onde a gente discutiu tratamos a primeira vez lá em 2017, nós tínhamos a clareza de que esse projeto precisava chegar onde ele está chegando agora. Eu precisei continuar a vida sindical tocando Sintese, a CUT, a CNTE. E Fiuza, que acredita no que faz, não desistiu diante do desmonte da cultura de levar o abraço quando ele levou. Por isso, meu amigo, nessa primeira fala, quero te dizer muita gratidão por te conhecer, por fazer parte desse projeto junto com você e por ele estar no mundo. A gente vai fazer muita história por aí afora ainda, com o Abraço e com outros projetos que, com certeza, a gente vai construir ainda, juntos, defendendo a mesma construção. Mas foi algo assim, foi uma construção espetacular e está sendo espetacular, ele está chegando onde chega. É muito gratificante. É isso. Obrigada, Ivonete. Obrigada pela fala belíssima assim, de construção de todo esse processo. Aqui assistindo com a gente tem a companheira Wanda Nunes, né? Que ela fala: o chão da escola é onde a vida pulsa. E muita gente comentando que não assistiu, mas vai assistir ao filme também. Pensando na sua fala, né? Muitas vezes aquela questão do filme, né? Mas que força a gente tem, que aparece no trailer agora, né? O filme responde muito bem a isso, né? Que força a gente tem.
né? Porque às vezes diante de um grande desafio, principalmente a justiça, né? Quando a gente estava conversando com a base, mas foi a justiça que determinou, né? Mas agora já foi definido, o governo, né, votou. Que força a gente tem? Acho que o filme traz essa resposta para a gente. Vou passar a palavra para... E aí, assim, só essa é uma das partes do filme que eu acho espetacular na pergunta. Assim, tá entre várias, assim, que força a gente tem, a resposta da Ana Rosa, que a força está em nós. Está em nossos braços, em nossas pernas, em nosso corpo, em nossa alma, em acreditar na luta e na resistência. Porque se a gente perder essa crença de que a força está em nós, a gente não vai conseguir enfrentar esse momento tão desafiador para toda a classe trabalhadora. É isso. Obrigada, Ivonete. Aqui do meu lado chegou minha filha é Rosa, e ela assistiu o filme comigo. Aí ela parou aqui do lado, já olhou e falou assim, ela não é atriz do filme? Que legal! Eu vou chamar agora a Gilmaria, e usando um vocabulário do filme, revolucionista. Que amor! Um beijo para Rosa, sua filha. Boa noite a todas, todos e todes que estão nos assistindo agora ao vivo, né? Boa noite, Simone, Fátima, Vívia, Eva, que estão aqui na nossa sala. A Ariana fez esse convite. Eu quero pedir licença, né, nesse momento de tanta tristeza. A gente está vivendo uma semana muito triste mesmo, assim, aqui no Brasil. Eu estou agora, nesse momento, com alguns amigos doentes de Covid, com mães de amigas internadas em UTI. Então, a gente está vivendo realmente um momento catastrófico, mas eu peço licença para ter uma fala celebrativa, porque eu acho que ter esperança é a coisa mais importante num momento como esse, assim. E se qualquer pessoa me perguntar agora, assim, onde é que você queria estar nesse momento, eu queria estar exatamente aqui, celebrando a oportunidade de ter participado de um filme como Abraço. Eu acho que não tem nada mais importante a se dizer hoje, num país como o nosso, do que o discurso, né? Do que esse alento que o filme Abraço, e ainda com esse nome, a gente trancado em casa, né? E vendo um filme que se chama Abraço, assim. Eu acho que ele é um alento em todos os sentidos, e a mensagem que ele traz de esperança é realmente assim. Eu acho que ninguém esperava que o Brasil chegasse a viver uma situação como a gente está vivendo essa semana, em especial, né? A gente teve ontem aí mais de 2.300 mortos no nosso país. Então, poder dizer, olha, assiste um filme como esse hoje, que tá disponível para se conectar com a potência que a coletividade ela pode chegar quando um movimento é organizado, e quando as pessoas têm esperança, e quando elas acreditam que a força somos nós. Assim, eu realmente não queria estar em outro lugar. Eu queria realmente ter sido a atriz que fez esse filme, que nesse momento está em cartaz e que as pessoas podem assistir essa mensagem. Então, assim, eu tenho muita gratidão. É sem dúvida, assim, o trabalho mais importante que eu já fiz até hoje. Ana Rosa é a personagem que mais me mobilizou até hoje. Eu acho que o filme ele foi uma escola para mim em todos os sentidos. E aí, eu acho que vale contar um pouquinho da minha trajetória dentro desse filme, para tentar expressar assim, o tamanho da reverência, o tamanho da honra que eu sinto de participar desse elenco, de entender a importância dessa mensagem, né, desse filme. Eu cresci em Sergipe, a minha família mais próxima, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos estão em Sergipe, estão em Aracaju especialmente. E eu vim para São Paulo em 2008 para fazer o vestibular da Escola de Arte Dramática na USP, que foi onde eu me formei. Que foi o mesmo ano desse evento que aconteceu com o Sintese, né? Então, eu não sabia dessa história. E 2017, quando eu fui, então, selecionada para fazer a personagem, foi que eu fui conhecer, de fato, a história do Sintese, e foi que eu fui saber que esse momento histórico tinha acontecido na cidade onde eu cresci. E eu estava mexendo em umas coisas aqui para relembrar e trazer um pouco mais fresca, né, a criação da personagem. Eu peguei
o caderno da Ana Rosa, e aqui estão minhas anotações, né, de todo o estudo do personagem, toda a travessia para a criação desse projeto. E as primeiras páginas desse caderno são as minhas anotações de estudo do Sintese, do que é o sindicato, de como é que o sindicato se organiza no estado de Sergipe, como foi possível organizar o movimento de toda a rede pública de professores do estado e do município em menos de uma semana para que essa mobilização acontecesse, para que, não vou dar spoiler, para que todo o movimento que aconteceu, que vocês vão ver no filme, que é muito dramático, como é que isso tudo aconteceu, assim, como é que foi possível toda essa mobilização. Então, para mim, que não conhecia o Sintese, foi formador, porque a gente teve um golpe em 2016 e um ataque aos sindicatos no Brasil. E as pessoas, infelizmente, assim, quando a gente fala, eu sou uma sindicalista, eu sou uma professora sindicalista, ainda existe muito preconceito em relação a isso, como se o sindicalista fosse uma pessoa de briga, né, essa frase que a mídia colocou tanto nos manifestantes de esquerda, são vândalos, né? São pessoas que vão para a rua e que vandalizam. Gente, que coisa mais equivocada! E o filme ele é uma oportunidade para quem não conhece os movimentos sindicais, de conhecer o que é o coração de um sindicalista, o que ele está fazendo pelos trabalhadores. Então, mas essa camada é muito importante que as pessoas conheçam os movimentos sindicais, inclusive participem deles, porque eu sinto que a gente tem uma má educação no seguinte sentido: a gente aponta, o Brasil tá uma porcaria. Gente, mas eu também sou o Brasil, e o que eu estou fazendo para o Brasil deixar de ser uma porcaria? Né? É muito legal estar sentado no meu sofá falando, olha, isso é uma porcaria. Os sindicatos, a classe trabalhadora, é tudo uma porcaria. Mas o que eu sou? Né? Como é que eu me organizo como trabalhador para que, então, aquilo que eu não concordo se reestruture? Qual a minha ação nisso? Né? A gente que é brasileiro tem muito essa mania, assim. Infelizmente, muitos brasileiros têm esse olhar colonizado de viajar para a Europa e dizer aqui as coisas funcionam, ou de viajar para um outro país que a gente conhece como desenvolvido, mas as pessoas são organizadas politicamente. Uma coisa que acontece na França, na Espanha, e me corrijam se eu estiver falando uma grande bobagem, mas a gente vê as pessoas se inflamando e elas vão para a rua e elas se organizam e elas dizem, não, essa tarifa não vai aumentar, não, esse direito não vai ser retirado. E a voz do povo é ouvida, né? E, enfim, eu acredito muito que as pessoas que participam do movimento sindical e do movimento da educação, principalmente, a gente tem muitos feedbacks muito emocionados, né, de professores, de professoras, lá de Sergipe, de pessoas que participaram desse movimento e que assistem o filme, que falam, poxa, é emocionante porque eu revivi essa história, eu participei desse momento e que lindo ver essa memória eternizada, né? A partir do cinema, a partir dessa ação do Sintese, do sindicato, de patrocinar, de dizer, olha, a gente quer criar uma ferramenta que se comunique com as pessoas, que conte para as pessoas o que é o sindicato, que conte para quem não sabe o que é o sindicato, como é que isso funciona, né? E que essa ferramenta ela sirva também como registro da memória desses trabalhadores. E foi lá e patrocinou um filme muito lindamente criado, escrito, dirigido. Esse cara ele fez quase tudo no filme. Ele não fez Ana Rosa porque foi, não, Ana Rosa quem vai fazer sou eu. Porque ele escreveu, ele dirigiu, ele produziu, ele botou esse filme aí para rodar e a gente está, né, vendo a soma da força de muita gente. Né? São muitas cabeças pensantes, o cinema como um sindicato, como a luta, né? Ele é uma arte também muito coletiva. Então, são muitas camadas
que vão trazer a gente para uma coletividade, né? É o coletivo que faz a roda da história funcionar. A Ana Rosa, ela nem é uma personagem só. Ela não é uma personagem só, mas ela não é o resultado da história de uma pessoa só, né? Ana Rosa mesmo, essa figura, a história dessa personagem é uma ficção. Ela está ali para fazer também a roda do filme girar, trazendo ali o público para se conectar com a história de uma pessoa. Mas o Fius, ele teve uma sacada muito legal, assim, né, de pegar muitas histórias, muitas narrativas de professores que participaram desse momento, que participam do movimento sindical, e dar um up ali nessa personagem, né, dar uma concentrada nela e dar voz para várias professoras ao mesmo tempo. Então, muitas se identificam. Eu só tenho a agradecer, assim, eu aprendi muito com a Ana Rosa. Eu sinto que é uma personagem que traz de uma forma muito bonita esse lado da mulher que termina encampando 3 turnos aí de trabalho diários, né, para poder exercer a sua profissão, para poder participar da luta e para poder ser mãe, participar dos afazeres domésticos. Eu não gosto dessa palavra guerreira porque acaba romantizando, né, esse acúmulo de funções, mas eu sinto que isso ainda é uma verdade, né, para muitas mulheres. E é isso, assim, eu de todo o meu coração eu convido a quem está assistindo essa live para assistir o filme Abraço e soltar o coração, assim, deixar a emoção fluir com essa conquista, com essa história bonita, que é uma história real, e que é, para mim, uma hashtag Fica a Dica, sabe? Fica a dica, olha o que foi possível, né? Quando essas pessoas se juntaram, e olha o que é possível hoje. Se a gente se organizar, o Brasil pode mudar. É isso, obrigada, gente. Obrigada, Gil. Como diz a canção, né? Se a gente se organiza, a gente pode desorganizar. E é isso que a gente tem que fazer, né? Vamos desorganizar esse normal, né? Que está aí. Muito obrigada, Gil. Muito obrigada. Acho que o filme traz na sua personagem também a pergunta que a gente faz o tempo todo e que a gente vem debatendo essa semana, que é qual o lugar da mulher, né? Nos diálogos, né, na sua convivência dentro de casa, na convivência com outras mulheres. Então, é de uma riqueza incrível, assim, como diz a Ivonete, vários debates, são vários filmes dentro de um mesmo filme, né? A gente poderia puxar qualquer fio ali e sairia uma belíssima discussão, né, da nossa realidade social. E aí passo a palavra para quem te fez a pergunta, Ivonete, vamos fazer um filme, que é o nosso diretor Fiuza, para falar um pouquinho sobre a produção do filme, enfim. Fique à vontade, Fiuza. As meninas já disseram tudo, né? Eu queria, assim, como eu não sou do movimento sindical, enquanto base, enquanto direção, eu queria dizer, considerando o espaço que nós estamos ocupando aqui, que é um espaço de um sindicato, um filme patrocinado por um sindicato, estamos falando de política, de militância, eu quero dizer que eu sou formado por um sindicato. Eu cursei inicialmente jornalismo, mas eu fui trabalhar em um sindicato, que foi o Sindicato dos Professores aqui em Salvador, e foi nesse espaço que eu me forjei como eu sou. Foi neste espaço de sindicato, enquanto um estagiário de jornalismo, que eu vi, né, que eu aprendi a base do que hoje eu pretendo fazer. Uma das principais lições que eu aprendi é o sentido da coletividade. Foi num espaço de assembleias, foi num espaço de reuniões de diretoria, em que eu aprendi em que João tem a palavra, os outros escutam, depois a palavra é passada para Maria, depois a palavra é passada para Pedro,
todo mundo coloca o seu ponto de vista. Foi nesses espaços que eu me formei. E aí, assim, foi nesse espaço também que eu, como foi um sindicato de educação, que eu me interessei ainda mais pela a bibliografia, né, do nosso queridíssimo, né, Paulo Freire. E aí fui ler todos os livros dele. Então, foi nesse espaço de formação sindical que eu me formei. Então, assim, uma coisa é certa, a gente não dá o que a gente não tem. A gente aprende, a gente adquire e depois a gente devolve. O que é que eu estou falando? De formação. As pessoas precisam ser formadas, elas precisam ser ensinadas e aprender para poder retribuir, para poder dar. Então, assim, por isso que eu acredito, né, nessa força, né, do sindicato enquanto espaço de formação. E a companheira Ivonete, quando ela diz, a gente se forja no chão da escola, é ali, né, no chão da escola junto com os trabalhadores, é exatamente isso, sabe? É o que nós, enquanto esquerda, sempre cobramos, né, dos nossos partidos de esquerda. Não se afastar da base, não se afastar dos movimentos, não se afastar dos movimentos sociais, não se afastar, porque é lá onde está a verdadeira formação. Entende? Então, assim, trabalho com cinema, mas assim, o cinema que eu faço e pretendo continuar fazendo é um cinema que dê ao trabalhador, né, que trate, que aponte horizontes de transformação, né? Então, tem uma coisa do Paulo Freire que eu gosto muito, que é a crítica com anúncio, sabe? Não adianta só criticar, tem que anunciar como se resolve. E hoje eu queria pedir uma pequena licença para fazer novamente essa crítica à nossa esquerda de modo geral, né? Precisamos de propostas, gente. Crítica ao governo Bolsonaro fazemos todos os dias. Precisamos de propostas, principalmente as nossas lideranças. Qual é o plano? Qual é o planejamento? Quais são as propostas? O plano de ação. E tem que ser imediato. 2020 está muito longe. Daqui para lá vai morrer muita gente. O plano tem que ser para hoje, para já, o mais rápido possível. Então, nesse espaço que eu me formei, então, o filme Abraço, ele é produzido por quem foi forjado nesse espaço, por quem vive nesse espaço e, portanto, tem uma certa autorização de falar sobre esse espaço. Entende? Então, é muitíssimo importante. A outra coisa, aí já do ponto de vista cultural, a cultura é um elemento agregador. Né? Em torno da cultura é um elemento agregador. E é preciso uma coisa que Ivonete, né, e o Sintese têm, que é uma coisa assim, muito impressionante. Eles entendem e eles querem falar para fora do sindicato. Eles entendem que a ação do sindicato... É interessante porque em Sergipe, no estado de Sergipe, tem uma coisa que eu aprendi lá, durante todos esses anos que eu trabalho com o Sintese, é que parece piada, mas é verdade. Faltou energia, teve um problema na cidade. Teve alguma coisa na cidade, né, no estado. Aí a população na rua, alguém pergunta assim, e o Sintese disse o quê? E o Sintese acha o quê? Sabe, envolve o Sintese num problema que, assim, teoricamente não seria do Sintese. Então, assim, a população em Sergipe, o estado de Sergipe, ele considera o Sintese como um tipo de poder, né? Assim, um poder. E o Sintese achou o que disso? O Sintese fez o quê? De outras questões, né? Se for política, então, né? A população pergunta, sim, mas e o Sintese fez o quê? Disse o quê? Isso é muito importante, ou seja, como é preciso a luta do dia a dia do sindicalista, as questões trabalhistas, enfim, mas é para além disso, né? Acho que é para além. Então, o filme entra nesse contexto. Eu acho que vem a minha oportunidade de conviver num espaço de formação, como é um sindicato, né? Aí vem esse sindicato que pensa desse jeito e age desse jeito. Aí essas energias vão se encontrando
e vai gerando o que gerou, como, por exemplo, um filme Abraço. Então, assim, eu diria que o filme Abraço não nasceu quando eu fiz a pergunta à Ivonete. Nasceu muito antes. Vem nascendo da nossa formação. Eu sou totalmente marxista, né, e materialista histórico nesse sentido, né? As condições foram sendo criadas. Então, o que é que nos cabe? Criar mais condições para que novas coisas sejam criadas. Aí, a cultura, eu acho importantíssima, porque ela ultrapassa as barreiras e dialoga. Eu quero só contar uma pequena experiência, muito pequena, né, do efeito, né, que a gente pretendia e a gente colocou no filme. Assim, quando esse filme foi montado, antes de ser lançado, nós fizemos grupos focais para apresentar o filme, de pessoas de diferentes nichos. Por exemplo, um grupo de professores que não milita em sindicato, ele é da categoria, mas ele não participa da vida do sindicato. Um grupo de professores que participa da vida do sindicato, é militante, faz luta. Grupo de pessoas que não tem nada a ver com o movimento sindical, outros ramos, e fomos testando o filme para ver como a gente dialogava. Uma coisa, 2 pontos que eu queria destacar para uma professora que é da categoria, né, é da categoria da educação, que não milita, quando o filme terminou, nesse tipo de público, o que ficou foi o seguinte: eu me senti convocada. O que ficou para esses professores foi: poxa, eu me senti convocado. Eu não participo e assim por um momento eu pensei assim, e eu, o que é que eu faço? O que é que eu estou fazendo? Então, é muito importante ele ter atingido esse ponto. Para os que militam, é o reconhecimento. Inclusive, tem professor, a gente fez uma apresentação em São Paulo, que uma professora disse que ia me processar porque eu usei ela no filme e não pedi autorização. Ela falou assim: aquela professora ali que fala assim, sou eu. Ela sou eu, entendeu? Então, essa identificação foi muito bom. E o outro ponto, em uma das sessões que eu exibi o filme para um grupo de pessoas de alta classe burguesa, alta classe média, um poder aquisitivo muito grande, né? As pessoas que dominam os meios de produção, eu consegui reunir esse grupo, um grupo que está muito à direita, e eu consegui reunir essas pessoas para ver o filme Abraço. E depois que o filme... A dinâmica vocês vão ver o filme, depois vocês falam o que quiser. Eu não digo nada, eu só anoto. E vocês podem dizer se gostou, se não gostou, enfim. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que uma dessas pessoas, né, nesse grupo, quando terminou o filme, falou assim: Fiuza, parabéns. Você humanizou essa gente. Essa frase e essa colocação, para mim, é muito forte e reflete o que Gil colocou sobre a visão da sociedade sobre quem é um sindicalista, né? Então, você humanizou essa gente, ela está dizendo, primeiro, o termo essa gente já é muito complicado, ou seja, é essa gente, né? E humanizou, eles não são humanos, né? Tipo assim, pela primeira vez, ela dizia, eu olho para um sindicalista e vejo uma pessoa, né? E vejo uma pessoa. Então, esse discurso, que isso que ela disse, inclusive, eu criei, claro, todo um ambiente de liberdade e leveza para que as pessoas falassem realmente o que quisessem falar. E ela colocou isso. Então, o que eu quero, para finalizar, é o seguinte: a cultura é uma ferramenta muito importante para a formação. O filme Abraço é um filme. Né? Ele já consegue fazer uma movimentação. E se tivermos mais, não só filmes, livros, músicas, sabe? Nós, da esquerda, professores, acho que são 2 milhões de professores no Brasil, se não me engano, né? É um exército muito grande. Somos o país com o maior número de sindicatos, eu acho, no mundo. Acho que o país que mais tem sindicatos no mundo é o Brasil.
Nós somos muitos e somos fortes e somos muitos. Então, a gente precisa produzir conteúdo, cultura de formação. Precisamos formar. E a cultura é um elemento de formação. E acho que Abraço é apenas um exemplo, que ele fique de exemplo, né? A outra coisa também em relação, como é um espaço de sindicato, de movimento de sindicato, é esse entendimento da profissionalização de um trabalho que vai para além da tarefa e da demanda do dirigente sindical. O dirigente sindical é um lutador, ele faz assembleia, ele discute política, entendeu? Mas em determinadas áreas, ele precisa de um suporte profissional fora do sindicato. E entender para profissionalizar o serviço. Isso é muito importante. No caso de cultura, especificamente, estamos falando disso, porque até mesmo o movimento sindical, quando vê o filme pela primeira vez, o retorno que a gente tem é o seguinte: eu não imaginava que era isso. Eu imaginava outra coisa. Eles não esperam que o filme seja dessa forma. Porque assim, tá muito bom, tá muito profissional, e ficam surpresos com aquilo. E o que eu quero dizer é que a tecnologia é nossa também. Podemos usar a tecnologia do mesmo jeito que uma grande emissora usa, que Hollywood usa. Ela é nossa. Devemos também nos apropriar dela, o movimento sindical, e fazer com a qualidade que o público merece, que as pessoas merecem. Entende? Fazer bem feito. E isso, o Sintese... falar do Sintese, para mim, vai ser sempre assim, né? Essa babação, porque é um sindicato que realmente acreditou e que esse exemplo se estenda, né, para todos os outros sindicatos. E, de fato, o filme é nosso, é da classe trabalhadora, é do sindicato. Em uma das exibições, tinha uma enfermeira, né, no Rio de Janeiro. Quando o filme terminou, ela falou assim: precisamos fazer um filme sobre as enfermeiras. Entende? Então, assim, nossa, mas você tem que fazer um filme sobre as enfermeiras. Você está entendendo? Então, era sobre o professor, mas a enfermeira sentiu a necessidade de ter um sobre ela. Então, que tenha filme sobre enfermeiras, sobre motoristas de ônibus, sobre médicos, sobre policiais, sobre que a gente faça um filme sobre o mundo do trabalho. Entende? Que esse mundo do trabalho nos forme, né? Nos forme. Para finalizar mesmo agora, eu vou dar apenas um exemplo do lado oposto, para ficar bem claro o que eu estou dizendo. A formação da sociedade, né, ela se dá no dia a dia, o senso comum, né, que se dá. Por isso que eu sou gramsciano e defendo a luta pela hegemonia e pelo senso comum antes de qualquer coisa, né, antes do que a própria tomada do poder, mas a luta pela formação da sociedade. E aí tem uma série, por exemplo, em que um personagem negro, uma série brasileira, né? Um personagem negro, ele visita um outro personagem negro na prisão. E aí que é irmão dele, o irmão está preso. Aí quando o irmão negro chega no presídio para visitar o outro irmão negro, ele fala bem assim. E o irmão negro no presídio é o chefe de uma rebelião, né? Ele diz assim para o irmão: papai estava certo. Quem nasce bandido, morre bandido. E essa frase passa. E aí minha filha de 17 anos está assistindo. O seu filho está assistindo. Os nossos filhos estão assistindo. A sociedade está assistindo. E essas frases vão passando na formação. E vai formando a sociedade de que quem nasce bandido, morre bandido. O autor tem o direito de escrever o que ele quer. Mas nós também temos o direito de escrever um trailer que comece na primeira cena a professora dizendo: estão querendo tirar nosso direito. A gente também pode e devemos fazer. Essa coisa de que a cultura e o cinema é só para falar de... Não, ela é para falar de um trabalhador, de uma enfermeira, de um professor, e a gente precisa acreditar nisso e fazer formação. Disputar essa hegemonia. Disputar. Porque a gente pode criar também uma série em que um personagem negro olha para um personagem negro e diz: ninguém nasce bandido. O bandido é produto de uma formação cultural, estrutural, econômica, social, política. Por que a gente não pode fazer e dizer o contrário do que eles dizem? E também fazer formação.
é uma disputa diária, né? Eu costumo dizer, os Estados Unidos primeiro manda o cinema, depois ele manda o exército. Ele conquista culturalmente. Onde ele não consegue conquistar culturalmente, aí ele quer conquistar pelas armas. Mas primeiro ele manda a cultura, ele tem a dominação cultural. E parabéns ao Sintese, parabéns a você, Ariana, parabéns aos companheiros que estão presentes, parabéns a todos os sindicatos. E que a gente pense, né, numa criação nacional, latino-americana, internacional, de produção, de cultura e disputar a hegemonia na sociedade civil. Criar nossos conceitos, divulgar os nossos conceitos e a nossa visão de mundo. E a cultura, filme, música, é uma ferramenta muito importante. Agradeço de coração a todos vocês. E fica a dica da Gil, né? Beijo e abraço. Muito obrigada, Fios. Acho que vocês trouxeram para a nossa noite hoje um presente, né? Um presente para essa semana. Esse filme é um presente. Eu acho que isso que você falou, da gente... A gente aprende, né? O sindicato é um grande chão de formação mesmo, Fios. Isso que você traz da sua experiência pessoal, isso que eu sinto também, todas nós aqui, companheiras, né? É um grande chão de formação. E a gente, quando tem uma formação, ela nem sempre ela dói também, né? É difícil, assim, todo mundo que participa de uma organização política, de uma organização sindical, né, sente que é um processo também doloroso, né? Aprender, né? Abre a nossa cabeça, amplia os nossos horizontes, e ainda mais aprender assim, num sindicato, né? Você aprende no coletivo. Isso é de uma riqueza, assim, que não tem o que pague isso, né? Então, eu queria te agradecer muito, assim, você me fez lembrar várias passagens do filme, falou de Paulo Freire, lembrei do esperançar, né? Esperançar do Paulo Freire, né? Não é esperar, né? É agir, né? E não à toa, né? A grande canção que embala o filme é essa, né? Quem sabe faz a hora, né? Não espera acontecer. E a gente tem que, isso que você falou, Fios, a gente tem que agir agora, né? 2022 está longe. A gente entende que a gente pode ter uma esperança, mas a gente tem que agir, nós somos a força. E a gente tem que se organizar e ir para as ruas, assim que possível, né? Com toda a segurança, a gente tem que ir para as ruas. Eu queria ver se as nossas diretoras gostariam de fazer uma saudação, ou se tem alguma questão, antes de eu passar para a saudação final, cada um de vocês se despedir da gente. Posso, Ari? Boa noite, eu estou assim, extasiada, assim, morrendo de vontade de que acabe logo para eu ver o filme, porque vida de sindicalista, como a Ivonete sabe, não é fácil, né? A gente defende várias bandeiras ao mesmo tempo, a gente passa por várias situações, né? E aí, a Júlia falou uma coisa muito interessante, que ela viu no sindicato, que é aquela coisa do sindicalista estar envolvido com várias coisas ao mesmo tempo e, às vezes, deixar um pouco a sua própria vida, né? Porque a gente está lá, está cuidando do outro e briga por um, briga por outro. E aí, quando a gente chega em casa, eu vi um pedacinho disso no trailer, que o ator fala assim, aonde você estava que não fez o café da manhã? Né? Isso mexeu porque, assim, quantas vezes nós, sindicalistas, a gente está tão ali na luta e vamos fazer uma atividade, vamos fazer, agora em tempos de pandemia, vamos fazer uma live, vamos isso, vamos aquilo, e aí você chega em casa e o filho fala, mãe, conversa comigo, e você está tão pilhada que você fala, já vou, né? Então, tem muito disso, e quando vocês trazem essa reflexão, mostra para quem está assistindo que a gente está aqui nessa missão com muita vontade e que é uma coisa que a gente faz não só pela luta, mas porque a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos, entendeu? É isso. E parabéns, obrigado mesmo por terem participado aí desse nosso debate, de ter trazido esse filme para nós, para a gente poder divulgar e falar um pouco da questão política da cultura. Né, que a cultura tem que ser usada também como uma ferramenta de atuação política para formar as pessoas. Isso é muito bacana, meus parabéns, parabéns, Fiuza. Ivonete, adorei você, adorei sua fala,
né? Obrigado mesmo, e é isso. É como a Ariana falou, abrilhantou na sua sexta-feira, tá bom? Abraço. Pode falar, Fá. Ai, tá joia. Quero deixar aqui, assim, estava aqui no privado recebendo algumas mensagens de educadores, porque a gente está divulgando o filme, assisti partes do filme, né? Vou assistir ele inteiro esse fim de semana. A gente assistir as entrevistas, né, que o Fio usa de divulgação em alguns jornais onde que ele participou. Fiquei assistindo os documentários, inspirador. Eu acho que assim a palavra que eu teria era para nos inspira. E receber agora, né, de alguns colegas, né, professores, né, que vai ser, olha, o filme vai estar no debate, a gente vai assistir. Então, assim, foi um presente muito grande. Agora, no privado, eu queria socializar aqui. Vocês estão movendo as pessoas. O filme é inspiração, o filme traz esse conteúdo, essa temática, né, através da cultura, tão importante, né? E o Fiuza já elencou o quanto a cultura e a arte é transformadora, porque a arte toca a alma, né? Quando a personagem Ana Rosa, quando a gente vê lá no filme, né, no trailer, né, nos documentos, né, você se vê nesses personagens, né, você se identifica. Então, a cultura, ela invade a nossa vida, ela invade a vida de um jeito maravilhoso, né? Então, é inspirador demais. Gratidão, né, escrevi no chat ao sindicato, né, que teve essa brilhante ideia, né? Brilhante. E que sexta-feira maravilhosa, que conteúdo, que debate muito, muito, muito rico. Obrigada, Fátima. Tem mais alguém? Eu posso, Ariana? Pode, claro. Eu assisti o filme, eu fiquei procurando baixar, né? E aí eu acabei fazendo assinatura lá na Amazon Prime para poder assistir várias vezes, quantas vezes eu quisesse. Porque os filmes eu vou assistindo assim e depois a conta-gotas eu vou retornando para as cenas que eu mais gosto, né? Não sei, acho que muitas pessoas devem fazer isso, eu tenho esse hábito, né? E aí ontem, já tarde da noite, eu dando umas pescadas, que como a Vivian falou, a gente está num ritmo bem alucinado. E aí meu marido falava assim, não, esse pedaço você perdeu, vamos voltar. E voltava o filme. O filme ficou um longuíssima metragem, porque a gente queria voltar toda hora para não perder, né? Porque ficou muito emocionante. E as músicas, né, gente? Ó, eu não sei se é da Mercedes Sosa mesmo, quando uma das... É uma música maravilhosa, e aquilo foi de arrepiar mesmo. E aí uma coisa que eu fiquei pensando, né? 2008, aquela luta toda, e eu fiquei imaginando como será que está o Sintese hoje? E aí vem a Ivonete e fala, não, continua na luta. Na reforma da Previdência, ônibus e ônibus e ônibus lotados para ir lá lutar, brigar. E eu tenho certeza que foram décadas de construção para esse movimento das trabalhadoras e dos trabalhadores de estarem implicados com o sindicato, motivados, atuantes, e quando a gente fala, ó, aí vem lá a frase da Ana, né, no filme, estão tirando os nossos direitos, querem tirar os nossos direitos, e esse é o mote que todo mundo vem. E é isso que a gente está tentando construir também. Aqui no Sindiserve, eu sei que é uma continuidade de luta, mas a gente está com essa vontade muito grande de ir para o chão, para a base, das escolas, das unidades de saúde, das unidades de todos os setores, para a gente conseguir ter de volta, porque eu tenho certeza que isso já aconteceu, ter de volta os trabalhadores e as trabalhadoras com a gente na luta, né, implicados mesmo. Então, o filme, para mim, é algo que vai me acompanhar nessa vida sindical, porque toda vez que eu tiver, como o Lula disse, né, que quando ele estava lá desanimado, ele ia para o portão da fábrica, né? Para mim, o filme vai ser a mesma coisa, o Abraço. Quando eu estiver ali esmorecendo, eu vou lá para o filme Abraço, porque ele vai trazer as forças de volta para mim. Eu só tenho a agradecer
a vocês todos e todas. Ai, que lindeza! Gostei, Simone. Eva, querida. Boa noite. Parabenizar Ivonete, Fiuza, Juliana. Eu ainda não assisti o filme, mas estou super curiosa para assistir. Estou aqui vendo vocês falar e já estou com ansiedade. Só parabenizar mesmo vocês e pedir para a Ariane falar para os nossos ouvintes lá do Face, que eu estava vendo, tem bastante pessoas lá, falar onde a gente pode encontrar o filme. Vocês já falaram que aqui no Amazon, mas passar para eles que eu tenho certeza que todos estão curiosos para assistir. Só quero agradecer vocês. Eva, Fios acabou de colocar aqui as plataformas, eu vou copiar no chat, ou se alguém copiar aqui no nosso chat e quiser já colocar lá no Facebook, né? Queria passar para uma saudação final, Ivonete, Gil, Fiuza, né? Tenho um orgulho enorme, assim, Ivonete, da história que vocês construíram, e fiquei muito feliz, assim, né, de encontrar um sindicato que olha, né, da mesma forma que a gente enxerga a realidade e mostra para a gente que é possível. Obrigada. Então assim, Ariana, Eva, Simone, essas mulheres guerreiras que estão aqui nessa noite, eu quero dizer que, terminando esse momento de sexta-feira à noite, a gratidão é toda nossa, de poder estar compartilhando com vocês esse momento, e dizer que nessa conjuntura que a gente vive, de isolamento, em que a gente achava que o início de 2021 a gente podia começar a ir para a rua, uma vontade enorme de ir para a rua fazer luta, de fazer briga, de ocupar, de fechar as portas de garagem, de fazer piquete nas portas das fábricas, assim, uma sensação de que parece que você está travado, e aí a gente poder estar aqui nesse diálogo nos reanima, nos dá força. Do que foi dito, queria colocar, assim, tanto a Gil como Fiuza trouxe, essa fala do humano, de como... essa é uma característica que eu admiro, que eu acho espetacular. Eu também, assim, sabe, acho que foi a Simone que colocou que o filme virou longa, porque precisa rever, porque tem várias coisas, assim, extremamente importantes. Mas uma das coisas que eu acho espetacular é que, para muita gente, nós que somos do movimento sindical, nós somos máquina. Somos aquelas pessoas fortes que pegam o microfone e saem por aí destruindo o mundo e fazendo movimento, mas nós somos humanos. A gente sofre, a gente chora, a gente sente carência, a gente sente saudade, a gente sente necessidade de colo, de afago, de aconchego, de abraço, e nesse momento, principalmente, em que a gente está enfrentando muita coisa e tendo que enfrentar ainda milhares de mortes, o medo da morte, mas tendo que ir para a luta fazer rua. Segunda-feira, no Dia Internacional da Mulher, nós tivemos uma trajetória de atividades aqui em Aracaju, e às 6 horas da manhã eu estava na porta de uma fábrica de telemarketing, onde a grande maioria das trabalhadoras são mulheres e vive uma relação muito de exploração na fábrica. E estar 6 horas na rua, na frente de uma fábrica, dialogando com companheiras mulheres que entravam para trabalhar, isso nos dá força, nos humaniza. E aí passamos o dia inteiro numa vigília, lutando em defesa da vida, porque nesse momento a nossa luta ficou assim, a gente começa o ano dizendo vamos lutar por piso, vamos lutar por carreira, vamos lutar por direito, agora a gente está lutando pela vida, para ter direito a viver, a sair desse processo de morte que a gente tá dentro. Mas, assim, esse é um aspecto extremamente importante, nós somos humanos. Eu não quero ser uma máquina, eu quero ser uma mulher que luta, mas uma mulher que ama, e uma mulher que chora, e uma mulher que ri, uma mulher que é carente. E e a Ana Rosa, ela é isso. Ela é uma guerreira, ela tem uma força do tamanho do mundo, mas em casa, quando ela chega, ela se torna humana. Ela não precisa levar para casa aquela força, porque a casa dela é o lugar dela. Eu acho isso espetacular, como o Fiuza conseguiu ter essa gentileza com nós mulheres, e que nós não precisamos ser fortes o tempo inteiro, nós somos humanas acima de tudo.
E isso é espetacular. Uma outra questão que eu queria tratar é assim, é isso, Sintese é isso. Sintese continua sendo quem responde tudo. O que acontecer no mundo, como bem disse o Uso, o Sintese tem que ter uma resposta. Ontem, só contando aqui uma coisinha rápida, ontem estava tendo uma reunião do Comitê Técnico Científico para discutir sobre como fica a questão do retorno às aulas. Eu peguei o telejornal do meu dia, não tinha noticiário nenhum ainda, porque ainda estava debatendo, aí disse, vou descansar um pouquinho. Quando foi mais ou menos umas 2 da tarde, meu telefone tocou, era de uma emissora de TV. A primeira pergunta que a mulher disse foi, Ivonete, o que o Sintese pensa do que o governador disse? Eu digo, eu não sei o que o governador disse. Ela já, quando eu disse alô, ela disse, é da TV tal, o que o Sintese pensa do que o governador disse? Eu pensei, eita, e o que foi que o governador disse? Eu ainda não sabia, mas o Sintese já tem que ter uma posição do que foi que o governador, do que pensa sobre isso. Então, assim, e nós estamos na rede estadual e nos 74 municípios que fazem Sergipe. O que é que eu mais amo no Sintese? A nossa bandeirinha vermelha. Quem vai ver o filme vai ver tremulando uma bandeira vermelha que tem uma corujinha. Para mim, o Sintese é aquilo. O Sintese não sou eu, o Sintese não são os outros dirigentes. A nossa força é aquela bandeira. Aquela bandeira que, como em algumas cenas também do filme, assim, é espetacular, como o Fiuza resgata muitas situações da vida, as pessoas levam aquela bandeira como a sua grande arma de luta. Sintese é aquela bandeira vermelha que tremula. E está o tempo inteiro nas lutas, nas ruas, nos enfrentamentos, mesmo em tempo de pandemia. E, para encerrar, dizer o seguinte, enquanto dirigente sindical, companheiro camarada Fiuza, meu amigo, assim, nós, falando como dirigente sindical e como militante do Partido dos Trabalhadores, de uma tendência de esquerda dentro do partido, nós temos como grande sonho construir uma sociedade socialista, mas não é na utopia, é na realidade, uma sociedade onde todas as pessoas têm o direito a viver, a estudar, a ter saúde, a ter educação, a ter lazer, a ter vida. Agora, nós estamos anos-luz ainda de construção desse modelo de sociedade, porque por isso passa primeiro desconstruir o capitalismo. E a desconstrução do capitalismo é um processo histórico. Agora, nós temos uma demanda que é urgente. Nós precisamos tirar Bolsonaro do governo, porque Bolsonaro representa o desmonte de todo o Estado brasileiro e de todos os direitos. Os professores de Sergipe lutaram em 2008 para não perder o direito à progressão vertical. E nós estamos perdendo todos os direitos, não é só os professores, é toda a classe trabalhadora está perdendo tudo. Então, eu não vejo outra saída imediata, assim, em vez de ficar, eu concordo com você. Não adianta ficar só falando fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Só falar ele não vai sair, tem que agir. E agir é perder o medo e dialogar com a massa, encontrar a narrativa de que vai trazer a classe trabalhadora a compreender que tudo que ela está sofrendo é por responsabilidade de uma ação política, não é obra divina. Não faz parte de uma questão divina, mas é resultado da ação de um homem que, junto com a equipe, governa um país. E que, para mudar isso, a gente tem que derrubar esse homem. E não tem outro jeito a não ser ir para a rua. Por isso que eu não estou me aguentando mais. Vai chegar um momento que, assim, vamos para a rua, vamos fazer vamos para Brasília, ocupar aquele palácio, vamos dizer aos 4 ventos que esse homem ele é um genocida, que ele está matando milhares de pessoas. Então, assim, precisamos sair de nós mesmos e fazer a grande revolução nos movimentos sindicais, na condição de dirigente da Central Única dos Trabalhadores, que é a maior central da América Latina. Avalio que nós precisamos construir um processo de conscientização da classe. Nós não vamos revolucionar de uma hora para outra, se a população não estiver consciente de que precisa derrubar esse governo. A nossa grande tarefa é conscientizar a população. E, para encerrar, quero deixar aqui um grande abraço nas companheiras do Sincerve. Prometo que a próxima vez que eu for a São Paulo, porque essa pandemia vai passar, e eu irei a São Paulo para as reuniões de ACUT, eu vou ver vocês, vou encontrar com vocês, vou dar um abraço presencialmente em vocês, encontrar a Gil, que eu sei que está morando quase banda de São Paulo. De vez em quando eu encontrava com o Fiuza por ele com a mochila nas costas, e eu dizia, tu vai para onde? Ele vou pegar eu estou ali de carona na casa de Gil. Eu digo, tá bom.
A gente se encontra, a gente vai se encontrar. E abraço, e Fiuza, meu querido, muita saudade de te encontrar, de dar trocar aquele abraço apertado, tomar aquela cerveja e brindar a esse projeto. Camarada, em nome de todas essas mulheres lutadoras, gratidão por você ser esse cara que sonha, que luta e que enfrenta os obstáculos e que continue assim, tendo o cinema como um instrumento de resistência para fazer a transformação da sociedade. Obrigada, obrigada. Ariana, querida, beijo, abraço. A gente vai se encontrar, com certeza. Obrigada, Ivonete, obrigada. Vou passar a palavra para a Gil fazer as saudações finais também. Aí a Ana Rosa, tá vendo? Foi a Ana Rosa que falou. Gente, olha, obrigada por esse espaço. Eu acho que quando um artista, um grupo de pessoas, né, que faz cinema, que faz teatro, que seja qualquer linguagem, a gente coloca uma obra no mundo e a gente quer que as pessoas assistam. Então, o que a gente mais quer é que o maior número de pessoas assista. Acho que para além do gosto, né? Gosto ou não gosto da linguagem, gosto ou não gosto do ator X ou do ator Y, acho que Abraço ele tem muitas camadas, ele tem uma mensagem que é muito bonita, que é muito importante nesse momento. Quero agradecer muito as professoras que me inspiraram e me ajudaram na construção da Ana Rosa. Respondendo um pouquinho o que a Vívia falou, tive a graça de conhecer professoras da rede pública que participaram desse momento histórico que o Sintese proporcionou em 2008 e que me contaram um pouquinho de como se dá essa relação com a vida pessoal. Acho que você vai gostar muito do que essas professoras estão dizendo ali nesse filme, né, a partir dessa pesquisa. E agradecer as professoras que estiveram presentes com a gente no set. A Ana Rosa ela tem essa bandeira ali, né, de levar a narrativa, mas as protagonistas dessa história, desse momento histórico, elas estavam presentes e estavam jogando com a gente ali, com a emoção do momento mesmo, né? Elas que viveram esse momento, estavam ali alimentando a gente com a emoção da presença e da narrativa histórica mesmo, né? Presentificando ali toda essa beleza que foi. E, bom, agradecer a todos os meus colegas da equipe, os técnicos, os atores sergipanos. Eu acho que eu nunca vi um filme sergipano com tantos atores em cena. Isso é um agradecimento também que a gente faz ao Sintese, que bateu o pé e falou, a gente quer os atores daqui de Sergipe. Então, a gente tem 80 atores sergipanos, fora as professoras e professores que participaram do movimento e estão em cena também. O filme ele tem muitas delicadezas, assim, então para quem vai assistir, a gente tem uma trilha sonora premiada. Quem compôs a trilha sonora foi o André Abujanra, com Heron Guarnieri e com a participação especial do Chico César e a Orquestra Sinfônica de Sergipe. Então é um primor, assim, é uma pérola ali de presente no filme para quem vai assistir. E é isso, assim, que fica esse presente para a sociedade do abraço entre a arte e a educação e a dica, né, da potência onde isso pode chegar no coração das pessoas, de quem vai assistir e de quem é brasileiro, né? A gente está merecendo um abraço como esse. Um beijo muito grande. Espero que a gente se encontre mesmo para se abraçar. Espero você aqui, Ivonete, e que em breve a gente se abrace também, todas vocês que eu estou conhecendo agora. E o Fiuza já é de casa, o Fiuza já vem para cá, monta o filme. Gil, estou indo para São Paulo, então daqui a pouco a gente se abraça. Obrigada, Gil, obrigada. Fiuza. Obrigado, meninas. Vocês são um doce. Agradeço muito o espaço e digo que eu sou um defensor da democracia participativa, mais do que da representativa, que precisa, né? Para ser participativa, ela primeiro precisa ser representativa. Então, que a gente insira na nossa democracia, que hoje é representativa, a gente insira uma democracia participativa, e o sindicato é uma democracia participativa. A gente tem os nossos representantes, que são os dirigentes,
e a base tá junto, faz junto. Então, o sindicato é um modelo de democracia participativa. E isso é a força dele. Por isso que o filme não tem um herói, né? Não existe a figura do herói no filme Abraço. Existe o coletivo. O coletivo é a força. Ninguém no filme Abraço resolve nada sozinho. Ninguém assina nenhuma canetada e resolve um problema. Ninguém vai para uma reunião e negocia um acordo. Nada. Ninguém tem esse poder no filme Abraço. Tudo é fruto do coletivo. Então, eu quero deixar essa mensagem, esse parabéns a essa organização chamada Sindicato, Movimento Popular, que é um exemplo, já hoje em prática, há muitos anos, da democracia participativa. Mais uma vez, estamos no ano do centenário do nosso Paulo Freire, que vai acontecer agora, acho que em agosto, né? Ano de centenário, setembro, na verdade, acho que setembro, lá em Recife, o centenário, né, de Paulo Freire, e é o que ele e eu quero relembrar, né, essa parte da vasta obra dele que diz que não é lutar para o povo, é lutar ao lado do povo, com o povo. E isso o sindicato faz. O sindicato não resolve nada sozinho. Ele vai ao lado da base, né? O lado. Então ele é freiriano, né? Ele é freiriano. Ele não luta para, ele luta com, né? E essa questão de que não devemos seguir os líderes. Os líderes é que devem nos seguir. A massa não deve seguir um líder. O líder deve seguir a massa. Ele deve seguir o que a massa quer. Então, quero deixar essa mensagem e dizer a vocês, militantes, sindicalistas, de que vocês são o futuro. O futuro é o modelo como os sindicatos funcionam na democracia participativa. Beijo e boa noite para vocês, meninas. Que honra estar aqui entre mulheres. A honra é nossa. Muito obrigada, Fiuza, Ivonete, Gil, Vívia, Simone, Eva, Fátima, Marlene, Rafa, que está aqui dando suporte para a gente, e a todos e a todas que acompanharam nessa noite, que vão assistir agora, mas podem assistir depois, e assistam ao filme. Né? Fica aqui o nosso desejo e a nossa luta por dias melhores, né? Luta por direitos, e hoje, principalmente, a nossa luta por existência, né? Obrigado por vocês contribuírem por destravar essas barreiras, né, do pensamento, né, que muitas vezes é isso, a máquina ideológica funciona muito bem, né? Então a gente tem que destravar o nosso pensamento, tem que se libertar, e o filme traz essa possibilidade para a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada, e fica aqui o nosso abraço, o nosso breve abraço real. Obrigada, gente. Um grande beijo, boa noite. Assistam. Beijo, beijo, beijo. Boa noite. Tem no Amazon, gente, esse filme? Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro e sua turma! Vacina para todos já. Lugar de mulher onde ela quiser. Com certeza. Tchau. Obrigada. Vai de novo para onde? Tchau, gente. Tchau, Gil.